Eu sou o Caboclo Pena Branca e venho hoje compartilhar minha história com você de maneira direta, sincera e sem nenhuma ilustração desnecessária. Quero que cada palavra seja um portal para que você entre na minha vivência, nos meus aprendizados e nos momentos que moldaram meu caminho, desde o berço no seio da mata até a missão espiritual que assumi. Nasci em meados de 1425, numa região que hoje chamariam de coração do Brasil, o que vocês chamam de Brasília e Goiás, mas que naquele tempo era apenas terra aberta, cheia de possibilidades e mistérios. Cresci cercado por rios que serpenteavam como artérias vivas, alimentando as florestas onde cada árvore me parecia uma guardiã silenciosa. Meu pai era o cacique de nossa tribo, um homem de sabedoria profunda, e minha mãe, uma guerreira de sorriso amável e força inabalável. Desde cedo, fui ensinado a ouvir a voz dos espíritos da natureza, a honrar o canto dos pássaros no amanhecer e a respeitar o ciclo de vida que une cada ser vivo. Eu via magia em cada detalhe. O reflexo do sol na água, a dança das folhas ao vento e até mesmo na forma como a lua se erguia para iluminar nossas noites de cerimônia, enquanto outros jovens da tribo se aventuravam em corridas pela mata. Eu me sentava para contemplar o pôr do sol, sentindo em meu peito uma espécie de chamado ancestral. Cresci sob esse manto de sabedoria. E não demorou para que os anciãos percebessem que eu trazia uma sensibilidade maior, algo que me conectava intensamente à energia da floresta e dos antepassados. Parecia que, a cada oração entoada nas noites de lua cheia, eu ouvia ecos do passado, vozes que me convidavam a compreender o mundo de forma mais ampla. Esse dom, ao mesmo tempo em que me surpreendia, lançava sobre mim a responsabilidade de manter vivo o legado da tribo. Meu pai sorria quando eu contava sobre os presságios que pressentia. Minha mãe me abraçava e dizia que tudo aquilo era parte de um grande propósito. Mal sabíamos quantos desafios se ergueriam diante de nós. Neste momento, portanto, convido você a me acompanhar nesta narrativa em primeira pessoa, sem nenhum artifício, além da imaginação. Sinta-se como se estivesse ao meu lado, diante de uma fogueira antiga que lambe as sombras da noite, prestes a ouvir segredos que só o tempo conhece. Prepare-se para as reviravoltas, pois a sabedoria, muitas vezes, se revela entre os sussurros do desconhecido e os gritos do destino. Meus primeiros anos foram cheios de descobertas, sempre coloridos pelos sons e cheiros que a mata oferecia. Acordava com os raios de sol atravessando a copa das árvores e corria para acompanhar meu pai nas tarefas de líder da tribo. Não havia pressa em contar os dias, pois o tempo parecia um eterno presente. Caminhávamos por trilhas úmidas, onde as pegadas de animais formavam padrões enigmáticos. Eu tentava decifrá-los, imaginando se um veado havia corrido dali, fugindo de um predador, ou se um tatu cavara a terra em busca de raízes. A mata se apresentava como um livro aberto, repleto de segredos, esperando por um olhar atento. Conforme crescia, descobri que a curiosidade era a chave que abria todas as portas. Perguntava sobre as lendas que giravam em torno dos antigos espíritos protetores. Ouvia com reverência as histórias dos pajés sobre antepassados que haviam se transformado em estrelas para guiar os vivos. Lembro-me de um velho pajé, cuja voz ressoava como um trovão suave.
dizendo que nossos espíritos jamais morrem, apenas percorrem novos caminhos quando deixam o corpo terreno. Aquela ideia me provocava calafrios e, ao mesmo tempo, um conforto difícil de explicar. Por vezes, eu sentia que minha alma se projetava além do físico. Eram momentos estranhos. Nos sonhos, eu via paisagens distantes, aldeias desconhecidas e pessoas que jamais tinha encontrado. Quando perguntava aos mais velhos sobre isso, alguns sorriam, enquanto outros se mantinham em silêncio respeitoso. A suspeita de que eu estivesse destinado a algo diferente crescia, mas eu não compreendia completamente o que seria. A amizade com Flor da Manhã, uma jovem de outra tribo, também trouxe novas perspectivas. Ela me falava sobre o modo como sua gente cultivava pequenas roças, trocava cerâmica com aldeias vizinhas e celebrava cada colheita com festas que varavam a noite. Aquilo era fascinante, pois entre a minha tribo praticávamos a caça e a pesca em sintonia com as estações, sem tanta ênfase em cultivo. Flor da Manhã me ensinava a ver a vida como um fio de tecelagem, em que as cores das nossas experiências se entrelaçam, formando um tecido que nos envolve a todos. Quanto mais os anos passavam, mais eu sentia um chamado dentro do meu coração, algo que me puxava em direção ao desconhecido. Era como se a própria terra me convidasse a explorar outras paisagens, a entender costumes e aprender novas maneiras de lidar com o sagrado. Meu pai apoiava minha sede de conhecimento, mas sempre me alertava sobre os riscos de sair das nossas rotas tradicionais. Havia tribos guerreiras, animosidades antigas e locais onde o perigo espreitava na forma de predadores selvagens ou espíritos perturbados. Ainda assim, parti em minhas primeiras expedições. Juntei alguns caçadores e guerreiros experientes, levando conosco mantimentos e oferendas para quem encontrássemos pelo caminho. Minha intenção era trocar saberes e, quem sabe, estabelecer relações pacíficas. Foi numa dessas viagens que atravessei um rio de águas turvas, sentindo uma estranha vibração sob os pés. A cada braçada, sentia que a correnteza conduzia meu destino para algo maior do que simples intercâmbio de alimentos ou artesanato. Assim que pisamos em outra margem, fomos recebidos por uma tribo que nos olhou com desconfiança. Porém, quando mostrei respeito, fazendo um gesto ritual que aprendera com meu pai, abrandaram a rigidez e permitiram nossa entrada. Conversamos longamente sobre as ervas medicinais que cada grupo utilizava, sobre ritos de passagem e a forma como venerávamos nossos ancestrais. A troca de presentes foi simbólica, mas selou um laço de confiança mútua. Voltei à minha aldeia com a alma mais leve e a certeza de que aquilo era apenas o começo. Nas noites seguintes, porém, tive pesadelos. Via uma enorme canoa cortando as águas do mar, trazendo homens de pele clara e barbas compridas. Acordava sobressaltado, sem compreender o significado daquelas imagens. Seriam apenas devaneios de uma mente cansada das viagens ou, de fato, uma premonição? Segui os dias buscando respostas. Mas, naquela época, ninguém sabia ao certo o que significava um mar tão extenso que não se podia enxergar a outra margem. Sem encontrar explicação, guardei essas visões para mim. Mais tarde, eu descobriria o quanto elas eram um aviso. Passaram-se alguns anos até o dia em que, numa de minhas peregrinações, cheguei a um ponto elevado que hoje
vocês chamariam de litoral. A paisagem era nova para mim. O vento trazia um cheiro salgado e as ondas batiam contra as pedras, formando espuma branca. Senti um fascínio imediato, mas, ao longe, vislumbrei algo que me fez estremecer. Na linha do horizonte, velas alvas se erguiam como asas de uma criatura desconhecida. Lembrei-me, na mesma hora, dos meus pesadelos. Resisti à vontade de fugir, pois um impulso interno me dizia que eu precisava ver aquilo mais de perto. Desci até a faixa de areia, onde outros indígenas já observavam, entre assustados e curiosos, o desembarque de seres estranhos com roupas pesadas e metais reluzentes. Eles carregavam bandeiras, falavam alto numa língua incompreensível e pareciam tão confusos quanto nós. Em seus rostos, notei espanto e interesse ao nos avistar, como se não esperassem uma recepção. Aproximei-me com cautela, ostentando meu cocar de penas brancas para sinalizar que vinha em paz. Até que, só um momento, se você está gostando desta história e quer saber o que aconteceu depois desse momento, peço que nos ajude inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe com quem precisa conhecer mais sobre a força e as histórias da Umbanda. Vamos continuar? Então vamos lá. Aproximei-me com cautela, ostentando meu cocar de penas brancas para sinalizar que vinha em paz. Até que um homem de barbas longas, possivelmente um líder, avançou em minha direção. Falou algo que não entendi, mas pela expressão, parecia se apresentar. Arrisquei um sorriso e toquei meu próprio peito, repetindo o gesto que fazia quando me apresentava a outra tribo. Ele tentou imitar o meu movimento e tive a sensação de que algo inédito estava acontecendo. Duas culturas tão distantes se encontravam, trocando olhares que mesclavam desconfiança e curiosidade. Rapidamente, os rumores desse encontro se espalharam. Gente de diversas aldeias veio à praia para testemunhar os estranhos visitantes. Lembro-me de Flor da Manhã surgir ao meu lado, olhando tudo com olhos arregalados, mas sem medo aparente. Ainda não sabíamos o que exatamente aquilo representava, mas eu sentia um frio na espinha que me alertava para possíveis complicações. Enquanto alguns dos meus diziam que aqueles homens poderiam ser deuses, eu via neles apenas outros seres humanos, capazes de gestos de bondade e também de crueldade. Não demorou muito para que as tribos locais percebessem a duplicidade daquele povo que chegava pelo mar. Alguns eram missionários que falavam de divindades, pregavam o amor e o respeito e demonstravam interesse pelos nossos costumes. Mas havia outros, especialmente soldados e aventureiros, cujo olhar transparecia ambição. Queriam nossas terras, riquezas e mão de obra. Eu tentava manter o diálogo, pois acreditava que a paz era o melhor caminho. Mas a desconfiança crescia entre os indígenas. Muitos temiam perder a liberdade. Em reuniões com os caciques das aldeias vizinhas, tentávamos traçar um plano de convivência. Mas a situação se mostrava cada vez mais complexa. Alguns grupos decidiram enfrentar o invasor, enquanto outros optaram por se aliar, buscando proteção ou privilégios. Eu, por minha vez, mantinha contato com homens que falavam sobre um certo rei de Portugal e citavam documentos, tratados e intenções de converter índios à fé cristã. Uma parte de mim via nisso uma oportunidade de aprendizado, mas outra parte pressentia dor, exploração e escravidão. Numa tarde em que o sol banhava a praia de luz dourada,
presenciei uma discussão acalorada entre um líder estrangeiro e o cacique de uma tribo que eu costumava visitar. As palavras transformaram-se em insultos, e os insultos se converteram em agressões físicas. Num piscar de olhos, flechas foram disparadas e os homens brancos responderam com armas que cuspiram fumaça e fogo, algo que eu jamais havia visto. O estrondo me ensurdeceu e quando a névoa se dissipou, percebi que alguns indígenas jaziam no chão. Aquele instante selou a percepção de que a convivência pacífica seria muito mais difícil do que eu imaginava. Nos meses que se seguiram, o medo e a tensão pairaram sobre as aldeias. Muitos se refugiaram no interior das matas, evitando contato direto com os recém-chegados. Eu me vi dividido, pois enxergava alguns gestos de boa vontade da parte de certos padres e freis. Mas também via a brutalidade de homens que pareciam só querer explorar. Tentava servir de ponte entre os mundos, atuando como intérprete, já que aprendia rápido algumas palavras do português. Ao mesmo tempo, ia absorvendo um pouco da fé cristã, impressionado com os ritos e preces que falavam de um Deus único, em contraste com nossos diversos espíritos e orixás. O clímax da minha história se deu quando precisei impedir um conflito mortal entre um grupo de portugueses e guerreiros da minha tribo, que planejavam vingança pela destruição de uma aldeia vizinha. Meu coração batia descompassado, mas me coloquei no meio do campo de batalha, erguendo as mãos e clamando por um cessar-fogo. Gritei em nossa língua, mas também na língua deles, algo que aprendi a duras penas. Surpreendentemente, ambos os lados hesitaram ao me ver, talvez por respeito à figura de cacique que eu havia assumido após a morte do meu pai, ou talvez por influência espiritual que pairava sobre mim. Nesse instante, senti uma energia indescritível percorrer meu corpo, como se todas as forças da mata e dos ancestrais me abraçassem. Um vento forte soprou, erguendo a poeira ao meu redor, quase como um símbolo de proteção. A tensão era palpável, mas por alguns segundos todos se calaram, e eu aproveitei para argumentar que aquele derramamento de sangue não traria benefício algum para ninguém. Clamei pela união. Pedi para que refletissem sobre quantos inocentes morreriam caso as hostilidades prosseguissem. Então, entreguei meu arco e flecha no chão. Mostrei que não estava disposto a lutar. Num gesto de hesitação, um dos portugueses também abaixou sua arma de fogo. Pouco a pouco, a raiva deu lugar a uma trégua tensa, mas real. Eu sabia que aquele momento não resolveria todas as diferenças. Mas, ainda assim, foi um pequeno triunfo do diálogo sobre a violência. Vivi até os 104 anos, atravessando transformações intensas no território que hoje conhecem como Brasil. Vi tribos serem dizimadas pela ganância. Vi outras se adaptarem aos novos tempos e até absorverem elementos da cultura europeia, mas sem perder o contato com seus ancestrais. Para mim, o mais importante sempre foi manter viva a essência do respeito, pois acreditava que a convivência pacífica entre diferentes povos era possível, desde que todos estivessem dispostos a ouvir. Quando senti minha hora chegando, reuni minha família e meus amigos mais fiéis. Deitei-me numa rede, sentindo meus ossos cansados e a mente serena. Agradeci a cada espírito guardião que me acompanhou durante a vida. Ofereci preces aos orixás que aprendi a reverenciar e me despedi dos filhos que seguiram minha linhagem. Foi um momento de profunda paz, pois eu sabia que a morte não representava o fim,
mas apenas uma passagem para outro estado de existência. Hoje, nas giras de Umbanda, sou conhecido como Caboclo Pena Branca. Incorporo nos terreiros para trazer conselhos, proteção e cura. Minhas memórias seguem vivas, e cada vez que desço para dar passe ou oferenda, sinto novamente o cheiro das matas e o sopro do mar que tanto me marcaram. Vem em minha mente a imagem de Flor da Manhã, que partiu cedo, mas cujo espírito reencontrei do outro lado. Cada vez que ajudo alguém em aflição, revivo a coragem que me fez mediar conflitos e me oponho à escuridão que cega corações. Agradeço sua atenção a cada palavra. Agora que você já conhece minha trajetória, convido-o a curtir este vídeo, a se inscrever no canal e a acompanhar outros relatos que expõem a beleza e a profundidade da nossa espiritualidade. Há sempre novos horizontes a serem descobertos. Compartilhe com quem busca conhecimento, pois a luz se multiplica quando dividida. Siga com axé, fé e coragem, sabendo que os espíritos ancestrais sempre nos guiam. Que meu canto ecoe em seu coração e que cada ensinamento seja semente para o seu crescimento.